não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! E a dificuldade aí é o seguinte: a cultura só chega ao nosso conhecimento através, vamos dizer, dos documentos que atestam a sua existência. Esses documentos podem ser livros, composições musicais, edifícios, leis, instituições, etc, etc. Então você tem uma imensa documentação escrita e uma imensa documentação plástica, por assim dizer. Tá certo? E a unidade por trás de tudo isso não é, por sua vez, uma obra da cultura. Ela não é uma estátua, não é um livro, não é nada. Quer dizer, uma obra de imaginação humana que cada indivíduo tem que construir por si. E isso aí se torna muito difícil pelo seguinte aspecto: não existe aqui um negócio chamado personalidade humana e ali um outro chamado cultura, de modo que eles possam se conhecer como duas pessoas se conhecem na rua. A personalidade humana, ela é inteiramente construída com elementos vindos da própria cultura. Quer dizer que a cultura não está nos documentos, nos monumentos, nas leis, etc, etc. Mas ela está, 99% dela está dentro de você, ela é você de algum modo. É a sua personalidade, são os valores e símbolos, sentimentos, expectativas e temores nos quais você se reconhece. Então, o primeiro material que está à nossa disposição para nós chegar a uma compreensão do que é a cultura e de como as culturas podem entrar em guerra, o primeiro material somos nós mesmos. Quer dizer, é um processo de autoanálise retrospectiva, uma espécie de psicanálise cognitiva que você tem que fazer consigo mesmo. Eu já toquei neste assunto em várias aulas e nunca é demais insistir na importância disto. Nós geralmente não estamos conscientes de quais foram as influências culturais que determinaram, não digo as nossas ideias somente, mas todo o nosso universo psíquico. Aquilo que aparece nos seus sonhos, os sentimentos que aparecem na sua vida mais íntima, os julgamentos que você faz dos acontecimentos do dia a dia, as reações que você tem perante a conduta de outras pessoas, tudo isso você absorveu da cultura. O máximo que se pode preservar, vamos dizer, de liberdade, de espaço para o indivíduo humano, aí é o modo dele arranjar isso aí, caso ele tenha, vamos dizer, esta consciência autobiográfica, quer dizer, que ele sabe de onde ele saiu. Não é isso? No caso da sociedade brasileira, isso se torna ainda mais difícil pela inexistência de uma tradição histórica autoconsciente. Isto você verifica, por exemplo, quando você sai do Brasil e passa um tempo aqui nos Estados Unidos, você entra em qualquer livraria americana, qual é o assunto que mais tem nas prateleiras? História americana. É impressionante, é na base de... Mas a história americana chega a ocupar 20 ou 30% do espaço de uma livraria, o resto é dividido entre 1000 outros assuntos. O passado americano é contínua referência em todas as discussões. Você não vê uma discussão pública aqui que não apareça, sei lá, o personagem de Abraham Lincoln, de Thomas Jefferson, George Washington, Martin Luther King.
e tantos outros. Isso quer dizer que a história, o passado americano, é um fator presente na autoconsciência que os americanos têm de si mesmos hoje. Isso no Brasil não acontece. Você veja que o fato dos meninos alunos do nosso curso estar agora criando um filme sobre o José Bonifácio é uma medida de emergência, porque ninguém mais tem a ideia de quem seja José Bonifácio. Né? Quer dizer que a nossa, não digo apenas incultura, incultura seria, vamos dizer, a ausência da informação especializada, culta, mas é uma inconsciência histórica. Quer dizer, nós, em geral, o brasileiro não tem a menor ideia de quais são os fatores passados que estão pesando sobre a sua conduta e sobre a sua vida mais interior no presente. Então é evidente que isso vira o pessoal fica como cego em tiroteio. Eles não sabem de onde vieram, não sabem para onde estão indo, não tem a menor medida de comparação para avaliar o que está acontecendo. Isso não apenas com relação à história remota, mas à história muito recente. Por exemplo, você ainda ouve falar da ditadura militar. Por que isso ainda aparece? Porque isso faz parte da memória de um determinado grupo que fez toda a sua carreira, construiu toda a sua existência política em cima, vamos dizer, deste antimodelo, por assim dizer. Nós temos aqui a ditadura e aqui nós temos a democracia que somos nós. Graças, vamos dizer, ao interesse deste grupo, este dado de memória se conserva. Mas se você voltar um pouquinho para trás, a história já desaparece. Então, por exemplo, eu pergunto, quantas pessoas são hoje capazes de imaginar o que era a atmosfera brasileira antes da transferência da capital para Brasília? Isso se tornou uma coisa absolutamente impensável. Você não tem ideia disso aí. Quer dizer, a capital estar em Brasília já se tornou um dado da natureza. Dá a impressão que ela esteve em Brasília desde a criação do mundo. Né? Então, a perda, vamos dizer, dessa referência histórica é também a perda do verdadeiro senso da temporalidade. Então, você vê que hoje em dia, o pessoal toca uma música e diz, alguém diz, essa música é antiga. Antiga quer dizer que ela tem 5 anos. Hã? Ué, no meu tempo, eu penso assim, o que era uma música antiga? Era uma música do tempo da Primeira Guerra. Por exemplo, o pessoal, aquelas meninas que dançavam Charleston, né? Não foi bem tempo da Primeira Guerra, mas nos anos 1920. Então, antigo era aquilo que já não era do tempo da minha mãe. Aquilo que era velho no tempo da minha mãe, então para mim passava a ser antigo. Quer dizer, digamos, era uma coisa assim, no mínimo 50 anos para ser antigo. Hoje não. Hoje as coisas se tornam antigas em 2, 3 ou 5 anos. Né? E eu vejo que este prazo ele vai diminuindo cada vez mais. Ou seja, o prazo de duração dos elementos da memória ele vai se estreitando e isso torna impossível para as pessoas recomporem a história das suas origens. E, portanto, numa atmosfera dessa, se você falar de cultura, você está falando quase de um fetiche. Quer dizer, a ideia de cultura se tornou inimaginável, impensável. Não é isso? Ou seja, você pode perceber elementos que você chama de cultura. Por exemplo, todo mundo sabe que um disco ou uma novela da Globo tem algo a ver com cultura. Sabe que existe o Ministério da Cultura que dá dinheiro para as pessoas fazerem shows, filmes, etc, etc. Então, o que você está chamando de cultura, na verdade, são esses objetos materiais produzidos e os processos humanos pelos quais eles foram produzidos. É isso que você está chamando de cultura. Eu digo, mas, espera aí, isso não é a cultura. Isto são os testemunhos da cultura. Esses são os rastros deixados pela cultura. Na verdade, a cultura em si mesma não está em nenhum objeto material. Ela está, por assim dizer, num espírito, né, que produziu tudo isso. E o que é espírito? Espírito é sobretudo intenção. Espírito é sobretudo uma vontade dirigida a algum fim. Tá certo? E é, portanto, também uma seleção de prioridades. É isso. Então, esta é uma das primeiras dificuldades que nós falamos quando falamos de cultura. A segunda é que a noção de cultura está inevitavelmente ligada pela força do hábito e por vamos dizer,
pela própria cultura, está identificado com a ideia de culturas nacionais. Então você fala de cultura brasileira, cultura argentina, cultura americana, etc, etc, etc. Então a cultura passa a ser um segundo sinônimo de nacionalidade. Quando o fato é que as fronteiras culturais não coincidem de maneira alguma com as fronteiras geográficas nacionais. Por exemplo, se você falar em cultura americana, eu digo, bom, a cultura americana está maciçamente presente no Brasil. Se você pegar assim, você olha, toda a cultura brasileira está dentro de uma área mental, tá certo? Abrangida pela cultura americana. Então é como se dissesse, a cultura brasileira é uma subcultura dentro da cultura americana. Na verdade, a cultura de inúmeros países é assim. E o fato de haver nesta subcultura uma hostilidade para a cultura dominante não quer dizer absolutamente nada. Porque essa hostilidade também faz parte da própria cultura. Você não encontrará mais hostilidade aos Estados Unidos, em parte alguma, mais do que nos Estados Unidos mesmo. Então, isto quer dizer que o anti-americanismo é exportado desde a América e formulado em termos americanos, onde quer que você ouça falar do assunto. Tá certo? Então, dificilmente você encontra no mundo algum americano que seja mais influente, por exemplo, do que o Noam Chomsky, né? Ou produtos de cultura americana que sejam mais populares do que os filmes de Hollywood. E este é um material quase que 100% anti-americano. De modo que o anti-americanismo, que faz parte da cultura americana, é exportado também. E quando o indivíduo imagina que ele, ao participar deste anti-americanismo, ele está de algum modo afirmando a sua cultura nacional, ele está redondamente enganado. Ele está se tornando mais um membro do que aqui nos Estados Unidos eles chamam a cultura adversária, que faz parte da cultura geral, faz parte da cultura americana. Então a cultura adversária é a cultura americana anti-americana, tá certo? Que hoje é dominante aqui. Ela é dominante pelo menos desde os anos 60, a partir de 68. Então o anti-americanismo se torna uma instituição americana. Se nós perguntarmos como isso aconteceu, nós vamos ver que a narrativa desse negócio é enormemente complicada. Quando as pessoas pensam em guerra cultural, elas pensam sobretudo, vamos dizer, no ataque frontal direto através da propaganda. Propaganda, informação e contra-informação, guerra psicológica, etc, etc, etc. Mas, vamos dizer, a propaganda é um elemento mínimo dentro deste conjunto. Se nós entendemos que a cultura não é constituída das ideias que você conscientemente tem, mas do conjunto dos sentimentos, valores, sonhos, símbolos, etc, etc, você vê que um ataque de uma cultura a outra, ou qualquer interferência de uma cultura a outra, é, dizer, uma operação enormemente complicada, tá certo? Que seria absolutamente impossível você conduzir através só do que hoje nós chamamos de propaganda. Quer dizer, é preciso atuar em 1 milhão de frontes ao mesmo tempo. Não é isso? Uma terceira dificuldade. Para nós falarmos em guerra cultural, nós temos que perguntar qual é o agente dessa guerra. Quem é o personagem, quem está em guerra com quem. Tá certo? E aí, vemos que, em geral, não conseguimos sequer definir quem é esse agente. Por exemplo, quando se fala de Guerra Fria, você pensa Estados Unidos e União Soviética. Então, são duas nações e o agente que empreende essa guerra são os seus governos. Mas, pensem bem, se não existisse antes da União Soviética um movimento comunista que tinha começado em 1840 e pouco e já estava espalhado no mundo inteiro, como que a Rússia, que era um país relativamente isolado, um país pobre, né, e sem grande influência no mundo, nem influência cultural, nem política, nem coisa nenhuma, embora fosse um país muito grande, como poderia este país exercer uma influência sobre todo o hemisfério ocidental? Seria absolutamente impossível. Então, nós vemos que o agente efetivo da guerra cultural empreendida pelo comunismo contra os Estados Unidos e outras potências ocidentais
não foi a União Soviética, de maneira alguma, mas foi uma cultura muito mais ampla que a cultura do movimento comunista. Ora, até hoje, eu só conheci um estudioso do assunto que definiu, vamos dizer, o movimento comunista como uma cultura, que fui eu mesmo. Está lá no meus artigos, marxismo como cultura. E, tão logo eu disse isso, houve gente que ficou muito brava. Tá certo? Mas a própria brabeza era, de certo modo, uma prova do que eu estava dizendo, porque ela traduzia respostas previsíveis, respostas padronizadas e previsíveis, que, por sua vez, são um acontecimento cultural. Não é isso? Então, quando as pessoas pensam, por exemplo, em guerra ideológica, elas estão tão distantes do que seja efetivamente a guerra cultural, principalmente porque, vamos dizer, uma ideologia é um conjunto de ideias, evidentemente, é um discurso. Então aqui você tem um discurso e ali você tem outro discurso oposto, um ou dois ou três ou quatro discursos em concorrência. Como todo discurso, a ideologia é, vamos dizer, uma totalidade racional organizada. Ela tem premissas, tem um desenvolvimento lógico e tem lá as suas conclusões de ordem teórico-prática. De modo que uma ideologia pode ser discutida, tá certo? E num confronto entre dois discursos ideológicos, um pode levar vantagem sobre o outro, sobre vários aspectos, tá certo? Por exemplo, o mais comum é, nós sabemos desde os anos 60, antes dos anos 60, desde o advento da escola austríaca, nós sabemos que o argumento da ineficiência econômica do socialismo é um aspecto forte do discurso anticomunista. Né? E isto é um assunto que pode ser levado para o terreno das provas e contraprovas. Então, por mais que um dos lados esperneie, aquele que tiver de fato razão nesse ponto acabará levando vantagem de qualquer maneira, pelo menos sob este aspecto, vamos dizer, da persuasão racional. Mas você pode tirar uma cultura de dentro da cabeça do sujeito por persuasão racional? Não. Você não pode tirar um índio do Xingu e levar ele para o Alasca e fazer ele se sentir um esquimó mediante argumentação racional. Isso significa você, por exemplo, o sujeito está lá no Partido Comunista, é comunista de pai, mãe, avó, bisavó, etc, etc. E você quer tirá-lo disso mediante persuasão racional. Isso é absolutamente impossível. Você tem aí um processo de desaculturação, tá certo? Que pode levar uma vida inteira e que pode terminar em desastre. Ou seja, o indivíduo perde a sua cultura originária e não consegue se integrar na outra. Ele fica um pária, por assim dizer. Ora, isso aconteceu, por exemplo, a maioria dos meus alunos não estava vivo na época, nem existia, né? Nos anos 60, no Brasil, logo após o AI-5 e a derrota das guerrilhas. Então, vamos dizer, a derrota das guerrilhas, de fato, teve um impacto desaculturante sobre muitas pessoas. Por quê? Porque elas tinham crescido dentro da atmosfera comunista, contra o golpe militar, etc, etc. E, de repente, todos os seus planos de vida foram por água abaixo. Então, o Brasil no qual eles esperavam viver não existia e não ia existir por muitas décadas pela frente. Você ia ter que se adaptar a um outro Brasil. O resultado foi, vamos dizer, uma fuga de milhares de pessoas que antes eram ideologicamente formadas, fugiram para as drogas, para a revolução sexual, etc, etc, etc. Havia na época até, vamos dizer, um conflito, uma hostilidade entre aqueles que representavam ainda o espírito revolucionário antigo, comunista, ortodoxo, por assim dizer, e o pessoal da nova era. Né? É muito interessante você ler sobre os aspectos, os livros do Luiz Carlos Maciel, que era, por assim dizer, o teórico da nova era. Né? O discurso do Luiz Carlos Maciel era tão diferente do discurso comunista anterior, que ficava até difícil você entender como esse sujeito que proveio do meio comunista, como ele se transformou de tal maneira.
Como que as pessoas podiam, de repente, começar a achar que elas, fazendo sexo grupal e ingerir maconha, tomar pico, etc., significasse alguma coisa, né, na luta política pela derrubada da ditadura. Né? Houve até um lema que o pessoal da Nova Era e da Revolução Sexual espalhou na época, que é: o sexo anal derruba o capital. Né? É evidente que não há a menor relação entre uma coisa e outra. Se você quiser experimentar, você experimente, para ver, né, se a sua prática do sexo anal, ativo ou passivo, afeta alguma coisa o mundo do capital. Na verdade, não afetou. Por quê? Porque a Nova Era inteirinha ela se transformou numa próspera indústria, né, editorial, musical, teatral, etc., 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 e reforçou um bocado o mundo do capital. Houve várias carreiras significativas nesse sentido. Quando o sujeito chamado Henri Maspero criou uma editora comunista na França, né, evidentemente é para derrubar o capitalismo. O capitalismo não caiu, mas o Maspero ficou bilionário. Né? Então, essas coisas acontecem. Agora você imagina como o indivíduo que vai saindo de dentro de uma cultura e entrando em outra sem nem perceber, como é que ele reestrutura a sua personalidade? Né? Vamos dizer, este é evidentemente o grande problema. E se para as pessoas envolvidas esse processo todo é uma coisa que elas mesmas percebem mal e às vezes não percebem nada, você pode ter certeza que por trás, vamos dizer, do comando da guerra cultural tem alguém que compreende isso perfeitamente bem e sabe como produzir estes efeitos, os efeitos que deseja. Eu vejo que até hoje, por exemplo, as ideias do Antônio Gramsci elas não são bem compreendidas no Brasil. E olha, Antônio Gramsci é um pedacinho disso aí. Porque se você falar de cultura comunista, por exemplo, quando você já 20 ou 30 anos antes da Revolução Soviética, 17, você já tinha uma cultura comunista espalhada pelo mundo inteiro, uma enorme cultura comunista. E essa cultura não tinha fronteira geográfica. Ela se definia, por assim dizer, por grupos e famílias. É muito interessante você observar, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o que eles chamam de red diapers, as fraldas vermelhas. E são garotos de família comunista, educados dentro de uma mentalidade comunista, stalinista desde pequeno, tá certo? E que, se por um acaso entravam em conflito com essa cultura originária, continuavam vivendo em função dela até o fim dos seus dias. Se você pegar a biografia do David Horowitz, David Horowitz, é claro, é um líder conservador, tá certo? É um jornalista de tremenda repercussão aqui, que era, no início da sua carreira, um dos teóricos dos Panteras Negras, quer dizer, um adepto da Revolução Violenta, etc., etc., e que virou um conservador. Agora, leia tudo o que o David Horowitz escreveu, é tudo sobre comunismo, Panteras Negras, etc., etc. Ou seja, ele ainda vive da mesma cultura que ele rejeitou. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li.
A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.